Olá, amigos. Mais uma ediçãozinha do programa Admirável Mundo Novo. No último programa eu tive a oportunidade de apresentar aqui o místico Jackson Kaiser. Ele nos contou uma história bastante coerente sobre a sua evolução espiritual. E é incrível depois, conversando com pessoas, ao longo do tempo, a gente vai vendo como tem pessoas que estão preocupadas com a matéria, com o mundo material, que deixam de lado a evolução espiritual. Não o mundo espiritual, a evolução espiritual de cada um. E por evolução espiritual não estamos falando em falar com espíritos, espiritismo, religião. Evolução espiritual. Fazer com que nós nos transformemos em pessoas melhores daquilo que nós somos neste momento. E o meio que o Jackson conseguiu para alcançar a sua evolução espiritual foi dada por uma organização chamada Escola Moderna de Mistérios. No programa passado ele falou bastante sobre essa escola. Agora eu decidi ser um pouco mais prático neste programa. E eu tenho novamente o meu bom amigo Jackson aqui, para que ele conte para nós alguns exemplos práticos de como ele está usando para ajudar outras pessoas aquilo que ele aprendeu na escola e que começou ajudando a ele mesmo, algumas técnicas. Esse é o objetivo do nosso programa. Então, vamos lá, Jackson. De saída, muito obrigado por ter tido a paciência de permanecer à disposição aqui para conversar comigo. Sei que você se transformou numa espécie de um terapeuta. E que, graças a isso, você montou um consultório em que você recebe pessoas com os mais diversos tipos de problemas. Normalmente, que tipo de pessoas você recebe e que tipo de problemas essas pessoas trazem até você? Boa noite. As pessoas têm ansiedade, têm angústia, têm tristeza, e isso se manifesta como estão se sentindo perseguidos pelo chefe, estão num momento ruim dentro da relação com o namorado, com a namorada, com o marido, mulher, estão com problemas de relacionamento com filhos, com amigos. Hoje, por exemplo, vou atender alguém que eu não conheço, que me ligou, e que eu pedi para ela, é uma mulher, para ela me dizer o que ela precisa, e ela disse que ela precisa desapegar. Desapegar. Eu não sei se isso é de relacionamento, se ela é ciumenta, se isso é de dinheiro, né? Mas eu entendi o espírito, né? Que basicamente as pessoas, o sofrimento delas deriva de uma expectativa não realizada, né? E essa expectativa tem a ver, na maior parte dos casos, de elas, como a gente falou no programa passado, de elas não saberem quem são. Então, quando elas não se reconhecem como um ser espiritual e não tem a dimensão disso, quer dizer, sendo um ser espiritual,
Então eu nunca nasci e nunca vou morrer. E isso aqui é um estalar de dedos na minha existência. Então quando se tem essa percepção, os problemas eles ficam muito menores do que são. Sim. Né? E quando a pessoa não tem essa percepção, os problemas elas parecem muito maiores do que são realmente. Então, todas as terapias, elas têm como essência trabalhar para que a pessoa lembre quem é. Se ela lembrar quem é, seus problemas vão diminuir de tamanho. Então, claro, cada pessoa precisa de uma determinada abordagem, digamos assim. Mas basicamente as terapias espirituais, elas têm a ver com fazer com que as pessoas lembrem quem elas são. Despertar essa conexão espiritual, elas com elas mesmas. Entendo. Na verdade não é com um Deus, né? Não é uma questão de fé, é uma questão da pessoa se encontrar com ela mesma, né? E descobrir o que ela em essência é. E esse despertar, digamos assim, faz com que a vida dela aos poucos vá se transformando e ela comece a ser mais positiva, comece a ser mais otimista, ter mais esperança, ter mais alegria. Entendo. Né? Então são coisas que vão fazer com que a vida dela melhore naquilo que ela quer que melhore, porque cada pessoa tem os seus desejos, a sua vontade, né? E nós não estamos aqui para dizer para elas o que elas devem fazer, né? Então como diz, o bom terapeuta, ele indica o caminho, mas ele não carrega a pessoa nas costas e faz o caminho por ela. Não, até uma das coisas importantes assim dos ensinamentos da escola nós não precisamos de professores. Na medida em que a pessoa tem uma indicação, a gente é como se fosse uma placa, é por ali. E a pessoa vai. E ela é o seu próprio professor. Né? Nós somos nossos próprios. Se a gente se reconhece e se encontra, a gente se descobre. Né? Alguém que está acostumado a meditar, sabe que ao meditar se conecta consigo mesmo e às vezes respostas de problemas eles surgem simplesmente, né? Eu tive um mestre que uma vez ele disse: ninguém ensina ninguém a viver, nós aprendemos sozinhos a viver. Ou não. Ou não. Aí vai depender do livre-arbítrio de cada um. Exatamente. Eu quero aprender a viver, aí então fica antenado e observa as besteiras que tu está fazendo. Isso. E também, você que estudou astrologia, eu, por exemplo, eu notei duas coisas. É incrível o número de pessoas que passam também pelo meu consultório astrológico, que eu pergunto: você sabe objetivamente o que tu quer da vida? Olha, 90% das pessoas, no duro, não sabem. Só 10% eles têm uma noção clara do que é que eles querem da vida. Objetivamente, não é quero ser feliz. Isso não é objetivo, é consequência. Esses 10%, ou seja, uma pessoa em cada 10, esses são os vencedores, normalmente, estatisticamente falando. E outra coisa é que alguns casos de pessoas que querem determinada coisa na vida, mas o mapa dela diz: você não dá para isso. Então, aí entra o trabalho do astrólogo, dizer quem é você. Você tem que se entender quem é você. Aí vem aquele negócio que se diz: todos os caminhos levam a Roma, né? A astrologia é apenas um dos caminhos, a escola de mistério é outro caminho, a numerologia é outro caminho, o tarô é outro caminho, e por aí vai. Sim. E é por isso que esses assuntos, que em última análise levam à espiritualidade, são tão fascinantes. Agora, no teu consultório, vai chegar hoje essa moça, essa senhora, precisando que
você mostre para ela o caminho do desapego. Que técnicas você usa, amigo? Eu vou ter que ver, né? Vou ter que conversar Sim, com o ela. diagnóstico. Mas basicamente são 3 modalidades que eu vou oferecer para ela. Uma é o corte de cordões emocionais. Certo. A outra é a ativação de vida. A outra é a ativação, de vida. E a outra é o raio enzófico. Se ela concordar, se ela não tiver em crise, né, eu acho que a mais importante é a ativação de vida. Então, se ela concordar, nós vamos fazer uma ativação de vida. Por quê? Como a gente conversou no outro programa, os ensinamentos da escola vêm desde a época do rei Salomão. E a ativação de vida é a modalidade principal entre todas as que vêm nesses milênios sendo repassadas, né, de professor para iniciado. E essa modalidade, até 20 anos atrás, ela só era disponível para iniciados, então para sacerdotes, para xamãs, para sábios que tinham contato com alguma das escolas de mistérios do planeta. Entendo. Né? E a partir de 97, a escola de mistérios ela se tornou uma escola aberta ao público, e essa modalidade da ativação de vida passou a ser oferecida para o público, em geral, para não iniciados. E ela consiste no despertar, ou na ativação, o nome já diz, do DNA espiritual. Entendo. Então, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos o DNA de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós temos o DNA de Deus. E esse DNA, ele está adormecido. Faz parte da nossa programação isso. Sim. A ativação de vida acorda. É como se esse programa divino que existe dentro de nós passasse a rodar finalmente. E aí a gente toma contato, digamos, com o nosso projeto original. E aí a gente, isso faz com que a gente tenha um despertar de consciência, um despertar espiritual, né? E a vida passa a mudar. Então, seria bom que todas as pessoas fizessem isso, né? Porque o que aconteceu comigo, ou o que aconteceu com as pessoas que eu ativei, ou com pessoas que outras pessoas ativaram, é que em todos os casos a vida dessas pessoas mudou. Essa mudança pode ser mais sutil, mais lenta, mais gradual, ou pode acontecer da noite para o dia seguinte. Um choque, né? Sim. A minha mulher, por exemplo, quando eu fiz nela ativação de vida, a mudança com ela foi da noite para o dia. Foi durante a noite. o regime de sono dela mudou. Ela acordou no dia seguinte outra pessoa e até hoje ela é outra pessoa. Isso só vem... não digo melhorando, porque não se trata, eu acho que sim, mas eu não vou fazer um julgamento, né? Mas é uma transformação que tem acontecido na vida dela, que ela acha que é melhor para ela, né? E todas as pessoas que eu fiz isso, eu tenho esses relatos. E então, é um procedimento que leva 1 hora e 15, mais ou menos. A primeira parte disso, eu faço um reequilíbrio energético na pessoa. Então, nós temos vários sentidos internos. A gente tem na nossa aura elementos, temos magnetismo, tem a nossa aura mesmo. E eu trabalho no equilíbrio dessas energias dentro da aura da pessoa. Entendo. Durante meia hora.
mais ou menos. E a outra meia hora é um procedimento mesmo, não digo físico no sentido que a gente entende de material, mas físico no sentido que nós temos uma aura. Então, eu trabalho dentro da aura da pessoa e eu ativo esse DNA espiritual da pessoa. Então, tem... para a pessoa visualizar, digamos, aqui atrás da cabeça, a pessoa tem um filamento, como a gente imagina o DNA, aqueles pares de DNA. Sim. Então nós temos 12 pares de DNA ali e eu coloco luz dentro desse DNA e essa luz vem da fonte e ativa a pessoa. Ponto. É o que as pessoas podem achar que isso é uma viagem, né? Como você diz, os epítetos, né? Mas é isso que acontece. Simples assim, né? Eu aprendi a fazer isso e eu posso fazer isso. Né? Como tem outras, aqui em Florianópolis deve ter aí umas 40, 50 pessoas fazendo isso. Né? Tudo isso? Sim. E talvez mais, ou... Talvez não estejam fazendo isso de maneira profissional, oferecendo, mas estão fazendo nas famílias, nos amigos, isso está acontecendo. Está acontecendo no Brasil inteiro. Bom, a demanda é grande, né? É necessário que a oferta supra a demanda, né? Então, tá certo. Então, começa tudo com a ativação de vida, então, no teu consultório. Ou a pessoa... de repente está assim no momento de crise, está, sei lá, uma crise de pânico, ou, digamos assim, ela está se sentindo com uma energia negativa muito grande. Sei. Aí, se for isso e se a pessoa preferir, eu faço um corte de cordões. Aí eu posso também fazer ativação de vida, ou ela pode voltar num outro momento, ou pode nunca mais voltar. A gente não sabe, bom. mas se é o que ela quer, esse corte de cordões, então, é um outro tipo de terapia. Então, é como se tirasse a energia negativa da pessoa, livra ela disso naquele momento. Essa energia pode voltar posteriormente. Então, por isso que eu sempre vou indicar ativação de vida, porque ativação de vida, quando coloca luz na pessoa e ela começa a se movimentar em direção ao seu despertar espiritual, sim, essa negatividade na vida dela vai diminuir naturalmente. Mas às vezes a pessoa, não, eu quero que tire isso de mim agora, eu quero que tire essa carga de mim hoje, agora, nesse momento. Né? Então tem uma terapia para isso. Mas ela não é sustentável, digamos assim. Entendo. Né? Porque a pessoa vai continuar sendo igual e vai continuar estando influenciada por tudo aquilo que criou aquela negatividade, aquilo vai voltar na vida dela. Agora, eu tentando aqui concluir, resumir e tudo, poderíamos dizer que a ativação de vida seria o teu despertar espiritual e o teu corte dos cordões emocionais seria o teu nivelamento emocional? Não, eu diria que o corte de cordões emocionais é mais como um tira-encosto mesmo. Então, não é... Mas age na alma da pessoa. Sim. Na alma, sim, certo, sim. Entendo. Então a ativação de vida mexe no espírito da pessoa, o corte dos cordões emocionais mexe na alma da pessoa. E aí resta, pelo que você tinha comentado, a teoria do raio enzófico. O raio enzófico ativa que área? Deixa eu voltar aqui. Quando você fala espírito e alma, eu acho que os dois agem na alma.
no espírito também, porque tem essa conexão, mas eu acho que é na nossa alma. Na alma, tudo na alma então. Na alma, porque eu acho que o espírito, eu entendo assim, né? O espírito como... Apesar de a gente estar conectado com o espírito não é uma individualidade, e a nossa alma sim, né? Então quando eu faço ativação de vida, eu estou trabalhando dentro da aura da pessoa e ativando, digamos, aquela memória de quem ela é na alma dela, né? Então vai tudo a nível de alma, tá? Sim, entendido. Sim. Ok. E o raio enzófico, amigo? Seria, se fosse para dar uma resumida, assim, encontrar alguém assim, o que é o raio enzófico, eu diria que é um super reiki. Um super reiki? Um super reiki, tá? Opa! Então, assim, o que é enzófico, né? Enzófico vem da palavra enzof. Quem estuda Cabala tem essa origem hebraica, essa é uma palavra que vem deles, né? E do estudo da Cabala. Então, e na Bíblia também. Então, na Bíblia tem o Deus Criador, né? Que é Elohim. E tem, do qual se sabe algumas coisas, né? Mas além de Elohim, né, tem-se aquela ideia do Deus que é indescritível, porque ele está além de qualquer parâmetro nosso de compreensão. E a palavra para isso em hebraico é Ensof. Ensof é o nome desse Deus, digamos, que está além, é a fonte da criação, é a fonte de luz da criação, né? Então o raio enzófico é esse raio da criação, é o raio de Ensof, que é o raio do Reiki. O Reiki entrou no planeta através de uma canalização de um japonês chamado Sui, né? Então ele canalizou esse sistema e passou e difundiu isso no planeta. Entendo. Né? E esse é um raio de luz que cura as pessoas. E isso está sendo usado no planeta há quase um século com sucesso. Funciona. A gente sabe disso. Quem já se submeteu ao reiki sabe disso. Sim, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, esse raio enzófico, ou esse raio do reiki, é o raio da criação, é o mesmo raio que Jesus Cristo usava quando fazia a sua imposição de mãos e curava as pessoas, fez os seus milagres, as suas curas. Uhum. Tá? Não é diferente, é o mesmo. Né? E o Sui queria isso, ele queria curar como Jesus Cristo curava e recebeu o reiki. Democratizar a cura. Sim. E aí o que aconteceu naquela época? Ele recebeu um sistema simplificado para fazer curas e para ensinar os pobres do Japão a fazer isso, e fazia isso de graça. Ele percebeu que ele tinha que cobrar, porque as pessoas não valorizavam aquilo que era feito de graça, e ao mesmo tempo, mas por ser simples, aquilo se disseminou. Sim. Né? E se disseminou de uma tal forma que aqui no Ocidente, em muitos casos, não todos, né, isso teve uma deturpação. Então as pessoas começaram a dar seu toque pessoal ao reiki, ao invés de seguir um protocolo rígido que existe. É praticamente impossível manter uma tradição intocada, né? Sempre tem alguém que acrescenta alguma coisa. E aí, a família do Sui lá no Japão, percebendo isso, não é que criou um novo reiki, mas passou, eles resolveram voltar às origens. E aí então existe o Jikiden Reiki. Quem é do Reiki conhece esse nome. O Jikiden Reiki é o Reiki original, não é nada além disso. Eles só botaram esse nome que é para as pessoas saberem que quando estão aprendendo ou estão se submetendo ao Jikiden Reiki, é o Reiki como foi recebido.
Entendo. Né? Sem essas deturpações, sem o toque pessoal do terapeuta. Né? Entendo. Então esse Jikten Reiki está sob controle da família do Sui, lá no Japão, né? Sei. E tem chegado no Ocidente recentemente. E o raio enzófico é uma nova canalização, em que, ao invés do sistema simplificado que o Sui recebeu naquela época, se recebeu o sistema completo. Entendo. Tá? Então esse raio enzófico é o Reiki, é o mesmo raio, né? Mas ele tem uma força e uma pureza maior do que todo o Reiki que foi feito no planeta até agora. Né? E isso está chegando a nós agora, aqui no Brasil, agora mesmo, porque eu aprendi isso no Canadá faz um mês, então é agora. Né? Entendo. E eu já fiz com algumas pessoas isso, e eu me submeti a essa terapia e é impressionante. Funciona mesmo. Sempre considerando assim, eu não fiz o Reiki porque eu tô com dor, porque tô com algum problema, né? Mas quando a pessoa recebe esse raio enzófico, como na ativação de vida, a pessoa está recebendo o raio da criação dentro dela. Então são 3 sessões de 1 hora cada uma, com espaço de 1 semana a 15 dias entre elas, não menos de 1 semana, não mais de 15 dias. E a pessoa está se conectando com a fonte. Então isso vai purificar e transformar a vida dela a partir dali. Deve ser um canhonaço energético. Mas que funciona também em aspectos físicos. Eu atendi uma senhora que deve ter entre 60 e 70 anos, que chegou com uma dor das costas horrível, mal conseguia andar. Sei. Eu fiz o raio enzófico nela e no dia seguinte ela me telefonou para dizer que ela não tinha mais dor nenhuma. Tinha sumido. Né? Ela não tinha uma causa física nessa dor. Não estava com problema assim de... Também ela nem foi no médico para saber, mas ela intuía que aquela dor da coluna tinha a ver com problemas que ela estava tendo com a filha tinha aberto o negócio não estava dando certo, e aí em função desses atrapalhos, ela começou a ter dor nas costas e aquela dor estava paralisando ela. E o Reiki foi suficiente para tirar a dor. De fato, eu acho que o que o Reiki fez, o que essa sessão de Reiki fez para ela, foi diminuir a influência dos problemas que ela estava tendo na vida dela. Olha, há coisas incríveis, mas que a gente tem que passar por elas para dizer, funciona. E se nunca passou, chute, bobagem. Não. Sempre eu relembro um dito do padre Teilhard de Chardin, né? Ele dizia, na escala do cósmico, só o impossível tem possibilidade de ser verdadeiro. E é verdade, nós lidamos com os impossíveis, os improváveis. Tem até um livro muito antigo, O Planeta das Probabilidades Impossíveis. É um senhor livro, embora já tenha mais de 50 anos de escrito, mas ainda é bem atual. Amigo, se alguém quiser utilizar teus préstimos, como é que faz para entrar em contato contigo? Teu consultório é onde? No centro, na Praça 15, bem perto da Praça 15. Então, fácil de achar. Tá. Na Rua João Pinto, ali no edifício Joana de Guzmão, antigo prédio, né? E me acham por e-mail, por telefone, né? Então eu peço à técnica que coloque o teu e-mail e o teu telefone para que as pessoas, movidas por necessidade ou por curiosidade, ou até por dizer assim, eu vou provar que isso não funciona e vem te fazer uma sabatina, seja qual for o motivo, todo motivo é válido.
procurem pelo Jackson e não sei não, mas eu acho que ele não vai negar fogo não. Jackson, foi um grande prazer ter recebido você aqui. Você botou minhocas na minha cabeça e eu vou atrás disso, eu vou querer saber mais. E quando eu decido ir atrás do negócio, eu sou incansável. Acho que nós ainda vamos nos ver algumas vezes por aí. Agradeço a tua presença e também agradeço a audiência dos meus telespectadores. Semana que vem, vamos nos encontrar de novo com algum outro assunto, que espero que seja do interesse de vocês. Até lá, uma ótima semana e fica combinado o nosso próximo encontro nesse mesmo canal, neste mesmo dia, neste mesmo horário. Meu cordial abraço e até a próxima.